Bem, nessa aula nós vamos discutir o tensor métrico. E até agora nós viemos discutindo, introduzindo o conceito de tensor através do nosso tensor de primeira ordem, que é um vetor. Né? Um vetor é um tensor de primeira ordem. Ele pode ser representado por uma matrizinha ou coluna. E a gente tem tensores de ordem zero, que, por exemplo, são escalares. E escalares também são esses objetos invariantes. Se você representar um escalar no, em sistemas métricos diferentes, por exemplo, se representar um metro como polegadas, em forma de polegadas, o escalar em si não muda, né? A gente só vai mudar a métrica. E o escalar é caracterizado também por transformações, só que ele é extremamente simples, né? Ele é um tensor de ordem zero. Já os vetores vão ter transformações características, como as que nós discutimos até agora, e eles são tensores de primeira ordem. E eles vão ter índices agora, né? Porque eles são representados de forma matricial. E tensores são matrizes, no final, que se transformam, né, de uma maneira característica. Mas o importante é que um tensor como um vetor, ele caracteriza um objeto no espaço e esse objeto é invariante. Né? Então, não importa se eu tiver essa caneta aqui, por exemplo, se eu, vocês que são o referencial, que estão observando essa caneta, nessa posição vocês estão observando a caneta com um certo comprimento e com uma certa altura, né? Vendo as projeções da caneta aqui. Mas se eu virar a caneta para cá, isso vai mudar com relação ao referencial. Sempre que eu giro a caneta, na perspectiva do referencial, as projeções delas nos vetores da base desse referencial vão mudar, né? Então, mas no final o objeto permanece do mesmo tamanho sempre. Ele sempre é um objeto invariante. E o interessante é que os tensores vão caracterizar esse tipo de coisa. O vetor também, que é um tensor de primeira ordem. A gente pode mudar a maneira como a gente representa as coordenadas desse vetor, mas ele continua sendo um objeto que vai ter aquele mesmo tamanho sempre. E é isso que a gente vai discutir para introduzir o que é um tensor métrico, que agora vai ser o nosso primeiro tensor de ordem mais alta. E aqui é o que a gente já tinha visto até agora, né? A característica de uma transformação contravariante, por exemplo. A gente viu no protótipo de contravariância, os índices para as coordenadas contravariantes ficam superscritos e os índices das coordenadas covariantes ficam subscritos. E isso aqui são tensores de primeira ordem, que são os vetores, nós já vimos. Tensores de segunda ordem vão sofrer duas transformações seguidas, digamos assim, matriciais. A gente vai ver como isso surge naturalmente aqui para o tensor métrico, que vai ser um tensor de segunda ordem. Tá? E aqui são as transformações para um tensor de segunda ordem, contravariante e covariantes. E a gente também vai ter tensores mistos, né? Que são de segunda ordem, mas são mistos. E eles vão sofrer uma transformação contravariante e uma covariante. Então, é isso. Esses são os tipos de tensores que a gente vai lidar mais, são os mais comuns, tensores de segunda ordem. Mas também tem tensores de ordem mais altas, né, com 3 índices. E, enfim, a gente pode trabalhar isso em outras aplicações, porém, aqui na relatividade a gente vai utilizar até tensores de segunda ordem. Bem, agora nós vamos definir a métrica no espaço euclidiano. E como é que a gente vai definir a métrica? Né? Vamos considerar um elemento infinitesimal de comprimento no espaço euclidiano, ds, por exemplo. Como que a gente define ele, né? Se a gente tem um vetor posição nesse espaço? Então, a gente vai definir ele através do teorema de Pitágoras, porque as bases no espaço euclidiano serão ortonormais, né? Então, um elemento de comprimento ds quadrado vai ser um elemento dx quadrado mais dy quadrado. A gente sabe isso, né? Através da projeção desses vetores aqui. Do vetor aqui posição, por exemplo, a gente consegue determinar isso. Tá? Então, um elementozinho de comprimento vai ser um elementozinho de comprimento numa direção dessa base aqui, desse vetor da base normal, mais esse outro elemento de comprimento aqui, né? E como é que a gente obtém isso? Então, se a gente considerasse aqui um vetor, um elemento aqui do vetor posição dr, por exemplo, a gente teria uma projeção de dr na direção de E1, que seria dx, e uma projeção de dr na direção de E2, que seria dy, por exemplo. E a gente podia escrever esse vetor dr como dx na direção de E1 mais dy na direção de E2. Tá? E a gente sabe que, lá da álgebra linear, da álgebra vetorial, que
o módulo ao quadrado de um vetor, vai ser igual ao produto escalar de um vetor por ele mesmo, né? E isso é verdade, porque a gente está fazendo um produto de entrada e entrada das matrizes que representam esses dois vetores aqui. E a gente vai obter cada coordenada elevada ao quadrado, que indica que é um módulo quadrado, né? Por Pitágoras, a gente sabe que o módulo vai ser igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. E a gente então pode determinar o tamanho de um elemento de comprimento no espaço, né, através também desse produto escalar. Né? Isso aqui é equivalente. dr escalar dr. E o que, é que a gente vai ter nesse caso? Vamos mover isso para cá. A gente pode reescrever isto dessa maneira. Isso vai ser dx1, dx é 1. Só lembrando, né? Só para deixar tudo na notação inicial já, como a gente sempre vem fazendo até aqui, na forma contravariante eu já vou deixar dessa maneira aqui, tá? dx2, tá? E dy vai ser o dx2 e dx vai ser o dx1. Então, deixa eu colocar assim. Mais dx2 na direção de E2. Né? Isso multiplicado, com um produto escalar, no caso, por ele mesmo. dx1 é 1, mais dx2 é 2. Tá. E agora, fazendo esse produto escalar, né, a gente pode aplicar agora a distributiva aqui para fazer esse produto escalar. É 2 escalar. E aqui a gente fez o produto escalar agora, expandindo os termos. E é importante notar que isso pode ser reescrito da forma inicial. E eu já vou escrever logo da forma inicial aqui. A gente vê que tem um duplo somatório aqui, em I e J. Por quê? Existem dois índices variando, né? Esses subíndices aqui da minha vetores da base, que são covariantes, tá vendo? E os índices das coordenadas contravariantes. Então isso vai até 3, até 2 no caso aqui. Né? Isso vai ser dxi, dxj, e escalar j. E isso daqui é muito importante, tá? Esse produto escalar aqui será o nosso tensor métrico. E o porquê que isso será o tensor métrico? Né? Porque isto caracteriza a métrica do nosso sistema. Veja que, se nós considerarmos que a nossa base é ortonormal, o produto escalar entre o tensor E2 e E1 vai ser zero. As aqui são ortonormais, certo? Se eu pegar elementos I de uma base ortonormal, escalar elementos J de uma base ortonormal, eu vou obter aqui a delta de Kronecker. Certo? Por que isso? Porque como esses vetores da base são todos perpendiculares entre si, a gente sabe que a delta de Kronecker vai representar uma matriz, né, identidade. Ou seja, isso vai ser 1 quando I igual a J, 1 quando I for igual a J, e 0 quando I for diferente de J, certo? Então, quando uma base for ortonormal, a gente pode representar o elemento métrico invariante do espaço, né, euclidiano, que no caso será o espaço euclidiano, pode ser representado por dxi, dxj, escalar, ou vezes, né, a delta de Kronecker. E j. E o que significa isso? Isso daqui é Pitágoras, certo? Por quê? Quando essas bases forem ortonormais, isso daqui vai ser zero, isso daqui vai ser zero, e a gente vai sobrar aqui com dx quadrado, que vai ser este produto, e dy quadrado, que vai ser este produto. Isso daqui vai ser 1 e isso daqui vai ser 1. E a gente tem Pitágoras representado aqui. Contudo, isso só vai ocorrer para o espaço euclidiano. Então, Pitágoras só é aplicável quando a gente tem bases ortonormais. Mas e quando a gente tem bases que não são perpendiculares entre si, por exemplo, não são ortonormalizadas? Então, o tensor métrico caracteriza a métrica de o espaço não importa o sistema de referência que eu esteja utilizando. Então, essa é a importância do tensor métrico. Então, veja que a delta de Kronecker é um tensor métrico, né? É o tensor métrico do espaço euclidiano. Essa delta aqui é uma matriz. E a gente pode representar isso, por exemplo, aqui para esse espaço em 2D, como uma matriz de identidade. A delta de Kronecker vai ser uma matriz representada por 1, 0, 0, 1.
certo? Mas a gente viu aqui que de forma generalizada eu vou poder representar esse espaço na forma inicial como dxi, dxj, e isso daqui, essa matriz formada pelos produtos escalares do vetor da base, vai ser a própria métrica do sistema, que é o tensor métrico. A gente vai chamar de G e J. E esse tensor métrico aqui, ele caracteriza a métrica do meu espaço, né? E independente do sistema de coordenadas que eu esteja utilizando. Mas a gente está assumindo aqui, por hipótese, que isso aqui vai ser um tensor, né? Mas será que ele admite as propriedades de tensores que a gente demonstrou para os vetores? Para os tensores de primeira ordem? Então vamos ver isso agora. Então, a gente poderia agora representar esta base aqui num novo sistema de referência, tá? Então vamos colocar aqui um sistema novo, dxi', dxj', g', eu vou chamar aqui de outras duas variáveis, kl, né? Porque isso aqui vai surgir novos índices aqui a partir dessa transformação. Porque a gente lembra lá da transformação contravariante, e fazendo o inverso do que a gente tinha demonstrado antes, a gente vai obter que dxi' vai ser igual a del x i linha del x com relação del xj, por exemplo, com relação a dxj, né? E a gente pode substituir isso daqui, ds quadrado, então vai ser igual a del x i', del x, agora eu vou chamar isso de k, porque a gente já utiliza ij aqui desse lado, tá? Del x k, dxk, e outra transformação aqui contra a variante, del xj', del xl, dxl, g' de kl. E vamos só reorganizar esses termos aqui, de maneira que a gente tem aqui esses dois índices, aqui, esses dois termos da matriz, de uma matriz jacobiana, né? Então essa daqui vai ser a primeira jacobiana, essa daqui vai ser a segunda, del xl, dx, só mover isso para cá, para ficar mais interessante, dxk, dxl, g' de kl. Então veja que esses índices eles mudaram, mas as dimensões continuam as mesmas. Então K e L é equivalente a I, J, tá? A gente só mudou para não ficar tão confusa a notação. Então, se isso daqui é igual a isto, né, isso significa que esta parte aqui, que eu vou marcar aqui de azul, é equivalente a esse tensor métrico original, tá? Então, o que aconteceu aqui? G e J vai ser igual a del x i', del xk, del xj', del xl, g' de kl. O que aconteceu aqui? A gente caracteriza que é a transformação de um tensor de segunda ordem que eu falei no início da aula. E isso, de fato, é um tensor de segunda ordem, caracterizado por uma transformação com essas duas matrizes jacobianas, que é o que eu tinha dito, que é o que caracteriza um tensor de segunda ordem qualquer. E ele sofre uma transformação de maneira análoga ao tensor de primeira ordem que nós vimos, que é o vetor. Então isso de fato é um tensor, né? E a gente mostra que isso aqui é um tensor, certo? Ele vai sofrer transformações características, e este tensor aqui, ele caracteriza a métrica do meu espaço, né? ds quadrado. E isso aqui é muito importante, porque como esse elemento agora caracteriza uma métrica independente de um sistema de coordenadas, e a gente sabe como traduzir ele de um sistema de coordenadas para outro, então a gente caracteriza muito bem a escala de um espaço, digamos assim, né? Então você pode imaginar esse espaço como um mapa. E um mapa, na geografia, por exemplo, possui uma maneira de caracterizar a Terra, imagina o mapa mundi, de uma maneira distorcida, né? Mas a gente consegue converter de volta para o que é a realidade. Então a gente cria uma escala. E o tensor métrico nada mais é do que uma escala para diferentes tipos de sistemas de referência. E no espaço euclidiano a gente viu que o tensor métrico é simplesmente a delta de Dirac, que vai ser o tensor métrico do espaço euclidiano. Mas de forma geral, para diferentes referenciais, sistemas de referência, a gente vê que o tensor métrico ele consegue caracterizar um elemento de comprimento desse sistema de referência de forma generalizada.
Então, esse é o poder da álgebra tensorial nesse sentido. Ela é uma teoria de relatividade por si só, né? E por isso que é utilizada na relatividade geral. Porque ela caracteriza um sistema invariante e independente do sistema de referência. Então, é uma teoria da relatividade. Tá? Então, essa é a definição do tensor métrico. Tá bem, agora que a gente já sabe caracterizar a métrica de um espaço utilizando o tensor métrico, e a gente já definiu agora, de fato, que o tensor métrico, né, que isso daqui vai ser um tensor, porque ele se transforma dessa maneira característica. Então, a gente vai fazer agora, discutir um pouco sobre as propriedades do tensor métrico. Né? E, primeiramente, a gente vai redefinir essa operação aqui na forma matricial. Então, a gente sabe que isso aqui são os índices de uma matriz, né, que eu vou chamar de uma matriz G. Isso daqui é aquela jacobiana que nós tínhamos discutido. Né? Posso chamar isso daqui de uma matriz, que eu vou chamar de matriz jacobiana, J. Aliás, eu vou chamar ela de lambda. Lambda. Tal que essa matriz é a matriz de transformada das coordenadas dx para dx'. Né? Vou chamar as duas de lambda', e aqui vai ser o nosso tensor métrico que caracteriza esse espaço aqui, essas coordenadas transformadas, certo? Então vai ser G'. De tal forma que eu posso, se eu expandir esses índices e reorganizasse isso na forma de um produto matricial, eu vou obter que G vai ser igual a lambda' transposta G' lambda'. Tá? De forma que eu posso agora descobrir facilmente a métrica do meu sistema original, ou então a métrica do meu segundo sistema de coordenadas transformadas, tá? Utilizando a propriedade do produto de uma matriz pela sua inversa, que isso vai ser igual à identidade. Tá? Então, se eu multiplicar isso aqui pela inversa dessa matriz lambda aqui, que vai ser simplesmente a transformação dessas coordenadas aqui, em vez de ser dxi', vai ser dxi sobre dxi', certo? Ou dxk'. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo agora a transformada das coordenadas de x' para dx de volta. Então, essa matriz lambda vai ser essa matriz inversa, que é a jacobiana inversa dessa, tá? Se eu multiplicar isso pela transposta, esse produto aqui, ele vai dar a identidade, a matriz identidade, tá? De tal maneira que, eu multiplicando isso dos dois lados da igualdade, eu vou obter que a lambda transposta, G, vai ser igual a G', lambda'. E agora, se eu multiplicar ambos os lados da igualdade pela inversa do lambda', e aqui lambda, eu vou obter que G' é igual a lambda transposta G lambda. E a gente mostra aqui, né, que eu consigo, na forma matricial, facilmente fazer essas conversões de métricas. Isso aqui é extremamente importante, tá? E guarda essa informação. Agora a gente vai ver a propriedade que o tensor métrico tem de fazer uma coisa que é chamada de levantamento e abaixamento dos índices. O que significa isso? Lembra que lá nas aulas anteriores eu falei que a gente consegue representar um vetor na forma dele covariante e na forma contravariante. Por exemplo, um vetor na forma covariante, um vetor x na forma covariante, ele vai ser representado com as coordenadas dele covariantes e os vetores da base dual. Tá? De forma que eu posso, por exemplo, se eu tiver um espaço bidimensional, um espaço de R2, né, de dois vetores de base, duas coordenadas, eu posso representar isso como x1 é 1 mais x2 é 2, certo? Então isso aqui é a representação desse vetor. De tal maneira que, com isso, eu posso mostrar a propriedade de abaixamento de índice da nossa matriz, certo? De tal maneira que, se eu posso representar esse vetor da forma covariante, eu também posso representar ele da forma contravariante. Então essa aqui é a forma covariante, como eu já mostrei. E a forma com as coordenadas contravariantes vai ficar assim, né? Aí. Esse aqui vai ser a nossa base original, né? Essa daqui é a base dual. Ou seja, essa aqui é a base na forma dela contravariante. Na forma dela covariante, aliás. E de tal forma que a gente pode demonstrar que
Se eu pegar este produto aqui, dxj, gxij, isso vai ser igual a dxj. Então, eu vou fazer um abaixamento de índices, certo? Com essa propriedade. Eu consigo baixar o índice. O que é baixar o índice? É fazer uma transformação de uma coordenada que originalmente era contravariante para uma coordenada covariante. E isso aqui é muito importante, tá? Porque eu consigo facilmente traduzir componentes de um vetor da sua forma covariante para contravariante, o que é muito útil, certo? É uma propriedade muito interessante do tensor métrico, que a gente vai usar bastante na relatividade geral. Então, como é que eu posso demonstrar isso então? Se eu multiplicar esse lado da igualdade aqui pelo tensor, o tensor é J contravariante, fazendo um produto escalar, né, pelo vetor, isso é a mesma coisa que multiplicar xi r escalar J, fazendo um produto escalar, aliás, né? E isso aqui vai ser xi r escalar EJ. Tá, mas olha que interessante aqui. A gente vai copiar isso, tá? E vou reescrever aqui embaixo. Isso daqui, a gente já viu que isso daqui, esse produto escalar aqui, ó, ele define o tensor métrico. Então, isso vai ser o tensor métrico. Só que veja, os índices aqui são contravariantes. Então, a gente tinha mostrado o tensor métrico covariante. Agora, a gente está mostrando aqui ele, a inversa dele, né? I, J. E isso daqui, a gente sabe que o produto escalar da base original pela base dual vai ser a delta de Kronecker. Por quê? Porque a gente lembra lá nas aulas anteriores que a base dual ela sempre é perpendicular aos vetores da minha base original, certo? Os vetores da base dual sempre são perpendiculares aos vetores da base original. De forma que o produto escalar entre eles vai ser sempre 1 quando I é igual a J. Então, simplesmente eu posso reescrever isso daqui como a delta de Kronecker de Ji. De tal forma que eu posso escrever isso, né, como isso aqui vai ser 1 sempre que I for igual a J, e eu posso escrever simplesmente esse I como um J. De tal forma que eu vou ter G de IJ igual a X de J. Então, o que foi que aconteceu? Eu peguei aqui as coordenadas, né? Peguei as coordenadas covariantes do meu vetor e agora multiplicando por essa matriz aqui, por esses índices da minha matriz que representa a métrica do meu sistema, eu consigo achar a minha representação contravariante do meu vetor, certo? Então, isso é uma operação que é chamada de levantamento de índice, que é uma propriedade tensométrica. Então, facilmente eu consigo determinar as coordenadas do meu vetor nas formas contravariante e covariante utilizando o tensométrico. Né? E isso daqui vai ser a inversa daquela matriz que a gente discutiu. Tá? Vai ser vai ser a inversa da matriz métrica original, certo? Vai ser esse G de J aqui. De tal forma que eu posso caracterizar agora um produto escalar utilizando aquela notação original da gente, certo? Então, ds quadrado pode ser representado como dxi, e isso daqui vai ser uma operação de baixamento de índice, então o j vai para baixo. dxj. Isso aqui vai ser uma propriedade muito importante para a gente na relatividade restrita, tá? E quando a gente for utilizar o tensor métrico do espaço-tempo, né, que é do espaço de Minkowski. Então, lembre dessa propriedade.